Estão deixando o Palmeiras sonhar, hein? O Verdão tá chegando, tá subindo na tabela, agora só tá a 1 ponto do segundo colocado, isso ainda com 2 jogos a menos. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando dessa vitória do time do Verdão para cima do Ceará por 2-1, se aproximando ainda mais do topo da tabela, ficando ali em terceiro, mais a 1 ponto da segunda colocação e muito mais. Possível contratação, possível não, fechado já com o novo goleiro aí para o time do Verdão e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Bom, o resultado super importante, Palmeiras na briga total pelo título brasileiro, 2 jogos a menos ainda para realizar. Edu, a gente viu um jogo que não foi simples. O Ceará muito bem postado, muito corajoso em pleno Allianz Parque, sabendo que o Palmeiras vinha de uma eliminação. Tem lances polêmicos, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o resultado excelente, ainda mais com o gol do Vitor Roque. O gol do Vitor Roque estava precisando e o que ele, na minha opinião, foi o melhor jogo dele e foi o melhor em campo também. Pela dedicação, pelo empenho, pela entrega também que ele teve, né? Não tem bola perdida e tudo, mas Renata, realmente não empolgou o Palmeiras. O resultado foi fundamental, porque, como eu falei, vem de uma eliminação, dedicado para o seu maior rival, para o Corinthians. Né? O próximo jogo era muito importante como foi, e vencer foi para dar uma tranquilidade até mesmo para Libertadores. Agora, muitos jogadores abaixo do esperado, rendendo muito pouco. A gente entende que, de repente, falta de confiança, é um momento também, mas eu vejo assim, a questão até mesmo postura dentro de campo, na questão da marcação, sabe? Faltando um pouquinho aquele algo a mais que de repente fez a diferença em alguns jogos, em alguns títulos que o Palmeiras ganhou, está fazendo agora diferença negativamente. Então, acho que foi um sinal de alerta, foi fundamental sim, né? E como a gente falou, de repente, quem sabe o Abel colocando o Flaco Lopes, Vitor Roque junto, né? Dando a oportunidade para outros jogadores, né? Nesse momento que o Palmeiras está vivendo, pode ser que ele encontre um time, porque até então a gente não vê um time que ainda empolgou e está empolgando. Tomara que daqui para frente a gente consiga ver isso aí no Palmeiras. Ronaldão, a gente está mostrando aí o Flaco Lopes batendo a penalidade, convertendo. Para você foi pênalti? Então, é critério, né? A gente começa a discutir, não é nem praticamente porque o juiz não deu, foi no VAR. Então, muitas vezes a gente vê esse lance na mão, eu também estou igual a torcida agora, tem que ficar esperando. Porque pega na mão de um é pênalti, pega na mão do outro não é pênalti. E a gente vê essa dificuldade de esse critério ser ajustado, né? O braço tá ampliado para você, tá fora de posição natural, é isso que você tem que analisar. Não, são lances que eu vejo toda hora e muitas vezes o juiz não dá e depois você vê de novo e é o critério. A gente só perde critério. Muitas vezes, dependendo da camisa forte, é dado o pênalti. Então, para você, foi o pênalti dado na camisa? Para mim, eu fico esperando. Agora eu louco, esse pênalti aí, claríssimo, irmão. Pô, que hora que eu assistia jogo com o Luquinha, com o Matheus, aí pai, pênalti. Filho, isso é pênalti. Aí ia lá no VAR, não é pênalti. Agora eu fico esperando, porque difícil. Dependendo da camisa é dado pênalti. Agora isso aí deve ser o 15º É difícil o árbitro ir no VAR e não dar um pênalti desse. E eu quero ver essa linha traçada de novo, porque eu não vi o Abel reclamando. Reclamou contra o Corinthians. Sim. E aí, chorou. Pra você, pênalti ou não? Não, pênalti claro. Pra mim foi pênalti claro. Até porque o domínio ali, né? Ele dominou e já ia levar vantagem para ir em rumo do gol e a bola não tá numa posição natural. O braço, acredito, dá pra ver ali no lance que tá um pouquinho distante do corpo. Então, assim, ele ia levar vantagem e acabou o zagueiro paralisando a jogada. Mas vale ressaltar a questão do Palmeiras, tudo isso está acontecendo com o Palmeiras, é até esperado esse desempenho, porque perdeu o Paulinho, perdeu o Estevão, o Abel está tentando encontrar, Richard Rios, uma outra maneira do Palmeiras. O torcedor palmeirense, eu acredito que está frustrado com a questão da expectativa que criou para o Mundial. Porque o Palmeiras, sinceramente, gente, já não tem mais graça o Palmeiras ganhar brasileiro, já não tem mais graça o Palmeiras ganhar Libertadores, porque nos últimos 10 anos tem ganho tudo. Que isso, sim. Exato. Tem graça sim, não, tem graça, mas assim, o torcedor do Palmeiras, ele tem essa questão do Mundial, aí criou expectativa. Na Copa do Brasil, os caras tão bravos, rapaz. Criou expectativa, não ganhou, aí fica... Eu acho que o torcedor do Palmeiras está chorando de barriga cheia. Espero, o Abel é o melhor treinador que tem no nosso país. E outra, ele precisa desse tempo para... Com relação ao treinador, eu concordo, não tem que mudar. Eu acho a questão de você oscilar dentro do campeonato, no ano também, é normal.
Agora, a gente não pode querer agora tá tudo errado, tudo tem que mudar, não. Tem que dar tranquilidade para ele, para trabalhar, e a gente confia bastante no trabalho dele, e eu acredito também que a diretoria também confia. Só foi um derby só. Agora, o gol do Ceará, que poderia ter resultado num empate nessa partida, acabou sendo anulado pela arbitragem. O gol do Ailon, ex-internacional, inclusive. Olha, chora coração. Como é que é? Chora... É um chorinho, coração. Chora Eu gosto dele. coração. Gente fina e fazer seus golzinhos do Colorado. Agora, Rona, na verdade, eu até comentei com vocês, vendo a transmissão, antes até de saber que seria gol, tem uma imagem que mostra o Ailon adiantado correndo com a bola. Olha lá. Pelo menos, não sei, a nossa é muito distante, mas tem uma imagem da transmissão mais próxima que você vê ele correndo na frente. Pelo menos eu vi, e não me surpreendeu na hora em que as linhas traçadas deram impedimento. Mas muita gente fica em dúvida com essas linhas, coloca em xeque. O Ronaldo, por exemplo, achou que estava gol legal? Não, mais uma vez então, pra mim tá legal que ele sai antes, esse frame que eles falam aí, porque anda batendo na bola, a bola saindo, a bola ficando, antes de bater no pé. Agora tá assim, dependendo. Precisa de um oculista, hein, irmão? Dependendo do torcedor na caneta, ele coloca lá, Você não. precisa ir no oculista, não fala pra mim onde que é seu oculista, não. Que, agora, pelo amor o que me assusta, que me deixa assustado, é que eu não vi o choro do Abel. Porque foi pra ele, Ele falou, né? ele falou sim. É impressionante, quando é contra Tem ele todo o chora. direito de Quando chorar, tem todo o direito de Por reclamar isso que sim. é bom estar em crise mesmo, Não. tá vivendo essa crise. E tem que passar, todo mundo passa por crise, Mas Renato. esse é aquele lance que quem define é o VAR traçando VAR, linhas, não é o árbitro. Não é interpretativo isso aí. Não O árbitro deu gol. Então, o árbitro esperou, né, a ué. verificação. Ele deu gol, ela apitou, vamos esperar. E aí, Cici, pá. pra você, gol legal, gol ilegal, e aí? É difícil falar porque tem o VAR, porque né? você lembrou do Ferreirinha, né? Você tava errando na prova de consulta, o VAR deu, tem a linha ali. Então, assim, deu impedimento. É que é difícil ver essa linha azul e a vermelha. Eles colocam muito rentes e você não sabe qual que é a que vale. Mas, assim, ao que tudo indica, tava a ponta do nariz na frente. Quem também falou tudo aí sobre essa vitória do time do Verdão, essa contratação e muito mais do time do Palmeiras foi o pessoal do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram aí do time do Verdão. A gente começa mostrando como foi a vitória do Palmeiras no Allianz Parque, então depois, claro, ali da eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras voltou a disputar o Campeonato Brasileiro, 27 mil pessoas no Allianz Parque. Vazio ali, né? No início ali deu até um susto, né? Então, no começo, ó, a organizada xingou, e aí a organizada foi vaiada pelo restante do estádio. Temos agora rinha de Tem torcida. essa divisão, isso. É. De um lado, a organizada contra os Enzos. Não só os Enzos. Não, para com isso. E a gente viu também sustos no Allianz Parque, né, Jailson? Sustos, o Palmeiras depois... E uma coisa interessante da gente falar é que o Palmeiras melhora depois com as mudanças do Abel, né? Mas o Flaco. O Flaco junto com o Vitor Roque. Algo que a gente já vem falando aqui há um tempo também, de experimentar, mas a gente pode abrir aí com esse golaço do Lourenço, que foi brincadeira, o chute que ele acertou ali, sem chances pro Everton. Já no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi fraco, hein? Primeiro tempo bem marcha lenta, né? E o Pedro Raul no contra-ataque perde essa oportunidade, que ele poderia ter ajeitado até pro lado direito, mas preferiu tentar, né? Bater de primeira de canhoto, pegou ali bem torto. Aí o Ceará teve algumas chances ainda, e aí veio a remontada do Palmeiras em 2 minutos. Foi pênalti? Eu achei. Foi, Dom? Pra mim foi pênalti. Eu vi que rolou essa discussão Eu aí também achei. Até o Léo Condé na entrevista de falou. Varmeiras. Mas Rolou. Nas redes rolou, né, Mário? Rolou, o pessoal tava meio... agora o sistema... Mas não foi mão, gente? Foi mão, gente. É que aí a discussão do... Eu achei que foi pênalti também, mas a O discussão Simon do falou que movimento foi. nacional... O Simon falou que foi. Nacional, né? natural, enfim. Entendi. Essa questão de movimento em mão já é uma discussão que eu nem meto mais. Mas, enfim, gol do Vitor Roque, aí o segundo gol da virada. Primeiro dele no Allianz, né? Primeiro dele no Allianz. E o Flaco Lopes que inicia a jogada de 3 dedos. Exato. Né? 3 Os dedos dois ali. nomes da partida. E aí um outro susto, né, Mário? Porque o Ceará empata e depois é aquele lance De ajustado. novo. Esse aí é puxado. Esse daí que é. Em primeiro lugar, agradecer aos nossos torcedores o apoio. Sabemos o quão difícil e duro foi a eliminação do último jogo aqui em casa e é impossível em 2-3 dias que isso não se transfira para o jogo de hoje. É difícil justificar às minhas filhas o que se passou há 3 ou 4 dias atrás. Elas estão aqui comigo já há muito tempo e não entenderam. É difícil explicar para elas porque é que o pai foi xingado, a torcida. Quando o pai ganha é do Palmeiras, quando perde é delas. A gente sempre
vai para as partidas com a expectativa de conseguir o melhor resultado possível. Então a gente tenta criar estratégias de acordo com aquilo que a gente entende que o adversário tem de virtude, aquilo que o adversário tem de dificuldade e também dentro das nossas possibilidades, né, dentro das características que a gente tem dentro do elenco. Infelizmente, no lance, uma fatalidade ali, daquele lance do William, o jogo estava muito equilibrado e a gente acabou sofrendo um pênalti, aí ficou um jogo muito aberto. Bom, fazendo a parte dele, os números do Flaco Lopes pelo Palmeiras por temporada, a gente destacava ele jogando junto com o Vitor Roque. Em 2024, ele marcou 22 gols. E agora em 2025 tem 13. Marcou então contra o Ceará, um jogador importante, mas que também não é unanimidade na torcida. Vamos lá então com o Vinícius. O que esse cara foi assediado na porta do Allianz Parque ontem? Vinícius Nicoletti. Muito. A única pessoa que não foi vaiada? A única unanimidade neste momento no Palmeiras. Ih, eu tava brincando e ele já aparece em frente à polícia. A polícia, o que é isso? Eu não vou mais brincar, Vinícius. É que foi uma ala menos radical ali do Allianz Parque, né? Que você chamou de Enzo. Quero ver você voltar lá em frente ao Allianz Parque depois disso. Mas a questão é a seguinte, estamos aqui em frente à delegacia, ao DREID, é a delegacia de repressão aos atos, aos delitos de intolerância esportiva. Isso porque os advogados do Palmeiras estarão nesta segunda-feira por aqui, ainda não apareceram, para registrar o boletim de ocorrência dos atos criminosos, do atentado que o Palmeiras sofreu na madrugada de domingo. Alguns torcedores, vândalos, atiraram bombas e rojões em frente à academia de futebol, onde os jogadores dormiam concentrados. O Palmeiras trata esse episódio como atentado terrorista e vai até as últimas consequências para identificar esses agressores, dizendo ainda em nota que não vai se intimidar diante de atos criminosos. O delegado aqui, o Rodrigo Correia, disse que a Polícia Civil também vai atrás das imagens das vias públicas para tentar identificar esses agressores. Eles estavam com capuz, mas vai tentar refazer aí o caminho que eles foram até a academia de futebol, eles foram até de carro, moto, então vai tentar identificar esses carros e também identificar os agressores. A gente espera então os advogados do Palmeiras nessa segunda-feira. Nesse clima o time entrou em campo, né? O Bruno já lembrou aí, teve vaia, protestos novamente da torcida organizada, mas vaia do torcedor comum diante dessa atitude da organizada. Mas o clima estava bastante pesado e a gente viu que o Palmeiras sentiu realmente no primeiro tempo. O time se reapresenta nessa segunda-feira, vai fazer 2 treinamentos essa semana aqui em São Paulo e na terça-feira, depois do treino, viaja para Lima. Quinta-feira tem um confronto contra o Universitário pela Libertadores, primeiro jogo das oitavas de final. Ainda vai fazer um treinamento em Lima na quarta-feira. Numa semana importante também, porque o Palmeiras deve anunciar seu 10º reforço nessa temporada, o Carlos Miguel, investimento de 6, 7 milhões de euros, que vem do Nottingham Forest, mas é ex-goleiro do Corinthians. Então o Palmeiras nessa expectativa de fechar esse 10º reforço nessa semana com esse clima mais uma vez de tensão. A galera também do F360 não ficou para trás e trouxeram aí as suas informações a respeito dessa vitória do time do Palmeiras para cima do Ceará por 2-1. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram aí. Trouxe bastante informações aí dessa vitória do time do Palmeiras. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora com a virada do Palmeiras para cima do Ceará, vamos ouvir Abel Ferreira. Vamos lá. Estou aqui para ser solução, fico muito contente por sentir que a nossa Presidente, o nosso diretor e a nossa torcida confia no treinador e no seu trabalho. Portanto, o meu foco única e exclusivamente agora não é pensar no Abel, é pensar naquilo que é melhor para o Palmeiras. Quando chegar a casa hoje vou perguntar, as minhas filhas vão me perguntar o que é que se passou. Hoje correu tudo bem, mas é difícil justificar às minhas filhas o que se passou há 3 ou 4 dias atrás. Elas estão aqui comigo já há muito tempo e não entenderam. É difícil explicar para elas porque é que o pai foi xingado, a torcida. Mas como hoje é dia dos pais, elas seguramente que me vão presentear e abraçar, como sempre fazem. E é verdade, no final, se no jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico, hoje se calhar o nosso adversário pode falar do mesmo. Há muita coisa que temos que melhorar. Essa eu concordei com o professor. O Ceará pode reclamar também da mesma forma que o Palmeiras reclamou. É o que eu falei aqui, repito, já falei várias vezes. Os times vão ser
beneficiados, vão ser prejudicados, vão reclamar, vão comemorar. Ontem o Palmeiras comemorou pelo gol anulado ali por milímetros do Ceará. Já falei várias vezes que eu não gosto. É um trabalho contra o futebol, contra a essência do jogo, contra o momento mais importante que é o gol. Mas, se essa é a regra do momento, né, anular por milímetros, por fio de cabelo, tá aí o Ceará. Sofreu ontem com isso e o Palmeiras comemorou a virada com o gol do Tigrinho, professor Celso. Tava da hora, né, do Tigrinho ser fundamental. Sobre essa questão das linhas, o que pega é que existe um antídoto para isso, né? Já existe um impedimento automático. E a CBF até falou que esse brasileiro teria, depois não falou mais nada. Eu acho que é um negócio que movimenta milhões demais para a gente ficar fazendo essa economia porca. Se tivesse um impedimento automático, acabava toda essa história. Olha, é o semi, né, que eles chamam, não é semi-automático? É semi-automático. A olho nu, eu até acho que estava impedido mesmo. Como acho que no caso lá do primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras também estaria. Mas a gente tem condições de estabelecer isso, né? E aí, o pênalti também há uma certa discussão a respeito do fato do jogador estar caindo, né? Claro que ele aumenta ali o espaço, aquela mão impede que a bola passe. Critério, professor, esse é o problema. Esse tipo de pênalti eles dão quando querem. Ontem eu estava assistindo de manhã ao Crystal Palace contra o Liverpool. Teve um lance muito semelhante, que a bola bate na mão do McAllister. E o jogo é paralisado para análise, mas o VAR nem chama. A gente tem o lance aí? A gente vai colocar aí, até para a gente comparar como é diferente, né, o tipo de arbitragem no futebol europeu. Pelo menos eu percebo isso, não sei se vocês concordam. Por exemplo, lá nem foi chamado o árbitro. Pesos e medidas diferentes. Porque eles não dão esse tipo de pênalti. Aqui, tudo bem, se aqui é diferente, mas aqui é diferente quando querem. Ontem o Palmeiras comemorou porque o árbitro deu pênalti e tal. O Palmeiras amanhã vai ficar bravo porque vão dar um pênalti desse contra o Palmeiras ou vão deixar de dar a favor, porque não há critério. Isso que mais me incomoda e me irrita, não há critério. É diferente dentro da diferença, né? Agora, critérios à parte... Desculpa, professor, vai colocar aí você fala. Vai colocar o do McAllister, que seria um pênalti a favor do Crystal Palace. E aí a gente já vê na sequência também esse marcado a favor do Palmeiras. Pode rodar aí, olha o técnico Léo Condé tá bravo. Olha aí, professor, para você. No replay vai dar para ver direitinho. O técnico já tá reclamando. Aí, não é mal? Aqui no Brasil dariam ou não? Seria marcado. Ainda mais do jeito que ele pulou com a mão assim. Fatalmente seria marcado. Movimento antinatural, diriam. Sim. Agora, o que é um movimento natural? É o cara saltar aí com o braço esticado? Olha, o do McAllister pra mim é mais pênalti. Sim. Não é? Ele pula com o braço estendido. Sim. O William Machado tem ainda a desculpa de que ele tá no... Esse aí tá no movimento mais natural, o braço pra baixo. Concorda ou eu tô falando bobagem? Não. A bola quica no chão antes, olha aí. Eu não daria pênalti nesse lance. Então. E no lá do Liverpool e Crystal Palace, do McAllister? Então, se for por essa lógica do movimento antinatural, quem pula com o braço esticado, de certa forma, corre esse risco. Mas ainda assim, ter um critério ultra rigoroso para marcar a penalidade dessa. Um lance que acontece, o jogador vai subir, precisa dos braços para se equilibrar. O VAR poderia ter chamado aí o árbitro para analisar o lance, nem chamou. O árbitro viu no campo, estava ali, ele é uma autoridade, segue o jogo, é interpretativo. É uma pena isso. Não é diferente? Eu não estou falando só do jogo, eu não estou falando só do Palmeiras e Ceará, eu estou dizendo assim, em geral... No Brasil, há muito mais intervenção nesse tipo de lance. O VAR é muito intervencionista no Brasil, mas eu acho que foi pênalti. Pelos critérios que existem hoje, ele interrompe a trajetória da bola. A grande diferença é a consequência do lance. No lance da Inglaterra, embora a bola tenha batido na mão do McAllister... Rapidinho aqui, pessoal. Vocês acham que esse pênalti foi bem marcado? Vocês acham que foi na pressão? O que é que vocês acham que deve ter acontecido aí nessa marcação do pênalti? Foi válido ou não foi? Para mim... Foi pênalti, mão na bola, é pênalti, né? Mas e aí, na sua opinião, foi pênalti ou não foi?
fale aqui, né, como clubismo, como não, mas deixa aqui a sua opinião a respeito desse pênalti, tá certo? Ela se oferece pro Sar, né? Pro Sar finalizar. Ele meio que ajeita a bola pro atacante. Aqui no lance do Palmeiras com o Ceará, a bola, o braço está aberto e ele intercepta a bola. Ele bloqueia, ele aumenta. Tá. Mas não foi desse jeito que você falou, não. Ele não faz assim, não. Ele tá assim, a bola bate no chão e bate nele. Vê ele não faz esse movimento. Ele tá vindo, ele bate na bola, ele intercepta a bola. Se é intencional ou não, impossível a gente dizer. Impossível. Se ele queria ou se ele não queria. Mas a intenção... Ele estava desequilibrado e tal. Só que a intenção nem sempre é definitiva. O fato é que ele toca com a mão na bola, a mão não está grudada no corpo e ele faz o bloqueio da jogada. Então, mas a bola para ali. O da Inglaterra também é muito. Não é, Abel. Como não é? Estou falando aqui, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu acabei de falar. A bola bate na mão do McAllister e cai na frente do Ismail Assar para fazer a finalização. Tem nada a ver isso. Claro que não, claro que tem. Nada a ver daí que cai. Qual é o efeito? Pênalti do mesmo jogo, do jeito. Qual é o efeito do toque de mão na jogada? Um intercepta a bola, o outro permite ao adversário fazer o gol. Agora, eu acho que a própria regra, no afã de especificar demais, ela acaba especificando de menos. Por exemplo, pela regra, se bate em alguma outra parte do corpo e no braço, o cara está isento do pênalti, certo? Sim. E por que isso não vale também para o kick no gramado, como foi nesse caso? Qual é a diferença de quicar no gramado ou quicar no cara? A surpresa não seria a mesma? Então aí você começa... Cara, né? Distância curta. Mas o gramado é o gramado, gente. Detalhe. Mas o gramado, o corpo do cara... O corpo do cara, quando ele tenta chutar a bola, erra. Não, nem sempre. Nem sempre. Quando ele tenta chutar a bola, erra e bate na mão dele, se bate em qualquer parte do corpo involuntariamente, também é considerado um acidente. Mas então, é um acidente. Eu tenho saudade da bola na mão e da mão na bola. Se o cara quis ou não. Era tão simples. Também tem. Isso era a coisa mais simples. Era muito mais fácil. Isso ocupava 2 linhas. Tinha esse monte de coisa. 2 linhas na regra. Espaço corporal, Aí braço pra lá, braço estendido, bateu aqui, bateu lá, só complica. Esse é um problema da sociedade. Da sociedade? Porque Sociedade futebolística. Esportiva Palmeiras, no caso. Da sociedade geral. Em geral. Como assim? Porque isso dá ao árbitro de campo a capacidade de interpretar, ou seja, de arbitrar. Ele vai dizer, olha, percebi uma intenção ou foi uma coisa que ele não queria, a bola bateu na mão dele. E segue o jogo. Ele interpreta, ele arbitra. E hoje, cada vez mais, você quer impedir que as pessoas que estão lá para fazer isso façam, executem. Então, você cria uma série de regras. Isso acontece no carnaval, acontece na política, acontece em um monte de lugares. Botar na caixinha. Então, o cara chega no carnaval, tem uma coisa absurda que acontece no carnaval de São Paulo, por exemplo, só para tentar dar um paralelo, que é o seguinte, você abriu um buraco na escola. Aí, eles definem o seguinte, ao lado da pista tem umas grades assim, né, que separam a pista do público. Aí o cara tem que contar. Se passou de 10 grades, não é possível. O cara tira ponto. Mentira que tem isso. Aí o cara fica... Tem até uma imagem esse ano do cara contando 1, 2, 3, 4... Ele não está entendendo, assim... o mais importante é saber se aquele espaço... prejudicou o andamento. Foi um espaço que realmente foi sentido, foi percebido pelo público como algo ruim. Às vezes passa um pouquinho, mas está ali na empolgação, o cara está dançando. Não... 10, e até o jurado, eu acho que era uma jurada, lamenta, vou ter que tirar a ponta, estava tão bonito e tal, mas eu contei aqui. E o futebol é a mesma coisa. Olha, eu não queria dar pênalti, mas a regra diz, porque se ele abrir o braço aqui, se bater no seu... Então se criou uma série de regras, de determinações aos árbitros para tirar deles o arbítrio, que é a capacidade dele, árbitro, interpretar o lance. Porque... sempre, quanto mais você deixar para a interpretação do árbitro, mais dúvidas você levanta sobre o interesse dele em beneficiar A, B ou C. É o que acontece no futebol. Você quer cada vez mais objetificar a regra para tirar do peso da subjetividade do árbitro. O Palmeiras jogou porque bola. Você não confia no árbitro. Aí cria um monstrinho, um Frankenstein. Tá jogando bola o Palmeiras? Não. Diga, Breler. Definitivamente não. Mas nesse jogo, compreensível, porque o Palmeiras vem de uma eliminação pesada para um grande rival da Copa do Brasil, sofre um atentado, a gente precisa pontuar dessa maneira, o CT
do Palmeiras foi vandalizado na noite anterior do jogo. Isso claramente impacta, né, a cabeça dos jogadores, de comissão técnica, o ambiente se torna muito mais tenso. Então há um conflito aberto e declarado entre a diretoria do Palmeiras e a principal organizada. Isso daí respinga no campo, respinga nas cobranças, respinga na atmosfera do estádio. Então isso daí também é algo que o Abel e os jogadores precisam lidar. Então esse jogo tinha um contexto muito explosivo que o Palmeiras deixou evidente no primeiro tempo que foi impactado. O Palmeiras finalizou 3 vezes só, uma só no gol. Então foi uma produtividade muito baixa, um time numa rotação ruim. O Ceará, que vem de bons jogos, o Ceará venceu o Cruzeiro fora de casa, empata contra o líder, o Flamengo. Então estava com um outro emocional e ainda assim o Palmeiras conseguiu tirar forças, mesmo saindo atrás, para virar e conseguir um resultado que era obrigatório. Precisava vencer para virar a página do Clássico. Agora, analisando o jogo, o Palmeiras está devendo algum tempo, não é de agora. Se a gente pegar desde a volta do Mundial, o Palmeiras fez jogos em que o desempenho foi muito questionável, é algo a se trabalhar, mas internamente não compensa para o Abel entrar por um caminho de... E aí, rapaziada, vocês acham que o Abel Ferreira ainda não encontrou o time ideal para o time do Palmeiras? Vocês acham que o Palmeiras ainda está patinando a respeito disso aí? Vocês acham que ainda não encontrou? O que é que vocês acham aí a respeito desse time do Palmeiras que tenta, mas parece que não engrena, parece que faz um jogo bom, 2 não, um jogo bom e 2 não. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, tá certo? E agora vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. De certa forma, esticar a corda desse conflito com a torcida, porque é algo pontual, não é... Por que ele esticou? Não, porque ele diz ali até, no Dia dos Pais, eu estou muito chateado com a manifestação que eu tive no estádio contra mim. As filhas não entenderam. E assim, vamos combinar. Mas é o direito dele, o cara se sentiu mal. Qualquer um se sente mal sendo xingado como ele foi ou não. Mas o ponto, Abel, é generalizar como se fosse um sentimento de unidade da torcida do Palmeiras contra o técnico. E não existe isso. Há uma ala da torcida que é mais radical, a ala, inclusive, de torcida organizada que é rompida com a lei e manifesta-se politicamente, não é movida por sentimento de clube ou de futebol. Ali o torcedor está olhando o seu lado. E alguns torcedores palmeirenses que ali são esses caras que sempre existem, os mais cornetas. Mas no calor da hora, né? E ontem, a manifestação no estádio, quando começam a xingar o Abel, quando começam a xingar a diretoria, a maior parte do estádio abafou. Porque não é o sentimento de todo palmeirense. E o Abel precisa ter essa grandeza de reconhecer isso. É muito injusto. Basta ele conversar com a Leila. Será que a Leila não fala isso pra ele? Exato. E assim, é muito injusto xingar o Abel. Mas também é injusto que o Abel generalize as manifestações e os protestos como toda a torcida palmeirense. Eu até vejo que o palmeirense mais lúcido, e existem muitos palmeirenses lúcidos, ainda estão com o Abel, ainda defendem um trabalho, tem questionamentos à diretoria, normais, pelas contratações, algumas que chegaram não renderam, outras que o torcedor esperava, mas analisando o trabalho da comissão técnica, o Abel ainda tem muito respaldo e o respaldo principal, que é o da diretoria. Enquanto ele tiver esse respaldo, não dar muita bola para isso. Eu sei que o treinador fica chateado com todo o serviço que ele já prestou, mas é o futebol e é o Palmeiras eliminado para o maior rival. E depois de perder o título paulista, isso tem um peso para o torcedor. Natural que o cara de cabeça cheia vá se manifestar dessa forma e até exagerar no protesto. Mas o Abel não pode se deixar enganar e alimentar um sentimento de que, não, agora a torcida não me quer mais, agora eu vou me manifestar sobre uma suposta ingratidão do torcedor. Eu não vejo que isso aconteça de uma maneira uniforme na torcida do Palmeiras. É uma manifestação isolada e boa parte dela política. Mas assim, boa parte, mas não totalmente política. Há muitos torcedores que não são ligados necessariamente à Mancha Verde, que estão satisfeitos com o Abel. Há um desgaste natural. Talvez não xingariam, que estão satisfeitos e criticam. Talvez não, mas que acabam xingando. Teve um conhecido meu que falou assim, eu xinguei, mas com responsabilidade. Falou isso pra mim, xinguei, mas com responsabilidade. Cada um pode. Mas olha o Nicolete aqui. Completa aí rapidinho, completa aí. Não, eu acho que há um desgaste dos dois lados. Acho que ele está cansado. E é natural, são 5 anos já, né, praticamente. Acho que ele está sentindo dificuldade de tirar futebol do time e ele está dando sinais de que... Já falou, não, só vou renovar se tiver uma cláusula em não ganhando um título, eu saio.
E ele também acho que valoriza demais às vezes, né? Faz um pouquinho de joguinho, aquele joguinho assim, vou embora, hein? Se me xingarem, eu vou embora. Sabe aquela coisa, eu acho que faz doce demais em alguns momentos. Amigo Vinícius Nicoletti conosco para trazer informações do Verdão. Bom dia, Nicoletti. Fala, Abel, bom dia para você, bom dia a todos os companheiros. Hoje nosso boletim aqui em frente à delegacia, ao DREID, é a delegacia de repressão aos atos de intolerância esportiva. Isso porque os advogados do Palmeiras estarão nesta segunda-feira por aqui para registrar o boletim de ocorrência do atentado que o clube sofreu na madrugada de domingo, antes do jogo contra o Ceará, em frente à academia de futebol. Os jogadores estavam dormindo e bombas e rojões foram atirados por vândalos. O Palmeiras tratou o episódio como ato terrorista e divulgou nota dizendo que vai até as últimas consequências para punir os agressores e não vai se intimidar diante de atos criminosos. Os advogados do Palmeiras também vão trazer aqui as imagens de segurança da academia de futebol e a gente conversando com o delegado Rodrigo Correia, a Polícia Civil também vai atrás dessas imagens das vias públicas, dos prédios vizinhos, para tentar identificar esses torcedores que atiraram essas bombas com capuz, mas eles foram de carro, moto, então é a tentativa de identificar esse carro, essa moto e também os torcedores, realizar o trajeto que eles fizeram até a academia de futebol, tudo na tentativa de punir esses agressores. Nesse clima, Palmeiras entrou em campo, vocês já falaram aí, um clima bastante pesado do jogo contra o Ceará, depois da eliminação na Copa do Brasil para o maior rival e também protestos da torcida. Mais uma vez a torcida organizada protestou antes do jogo, estava xingando os jogadores, mas aí uma situação interessante porque o torcedor comum vaiou essa atitude da torcida organizada. Houve ali um conflito, a gente ouviu muitos torcedores ontem, antes do jogo, sobre essa situação, Abel Ferreira fica ou vai embora, já deu, tem o desgaste, e no torcedor comum, Abel, a gente viu ali 80% de apoio ao técnico Abel Ferreira e 20% dizendo que realmente o ciclo do treinador já acabou. Então a torcida está dividida, mas ainda muito favorável à permanência do técnico Abel Ferreira. Nesse clima o Palmeiras conseguiu essa vitória, uma vitória que alivia o ambiente, jogou muito mal o primeiro tempo, a gente vê que toda essa situação realmente se reflete no campo, os jogadores entraram pressionados. O Palmeiras fez quase nada no primeiro tempo e depois, com uma mudança estratégica no segundo, conseguiu essa virada, porque o Flaco Lopes entrou ao lado do Vitor Roque, 2 centroavantes, ele mudou um pouquinho o esquema de jogo e o Palmeiras conseguiu deslanchar, conseguiu a virada, depois de um pênalti aí polêmico, como vocês destacaram, conseguiu um gol que também foi iniciado pelo Flaco Lopes, ele abriu na direita e o cruzamento veio do Maurício para o segundo gol do Flaco Lopes, depois também teve o lance polêmico do gol impedido do Ceará, mas é fato que o Palmeiras conseguiu essa vitória e vai ter tranquilidade, pelo menos para trabalhar essa semana. O Palmeiras vai fazer 2 treinos na academia de futebol, nessa segunda-feira, aquele treino regenerativo, depois treina na terça-feira e já viaja para Lima, porque quinta-feira tem o confronto da Libertadores, primeiro jogo de oitavas de final contra o Universitário. Vai fazer um treinamento ainda na quarta-feira em Lima. Palmeiras que essa semana também está fechando mais um reforço para a temporada. É o 10º reforço do Palmeiras nesse ano de 2025, o goleiro Carlos Miguel do Nottingham Forest da Inglaterra, que era goleiro do Corinthians. Palmeiras vai investir cerca de 6 a 7 milhões de euros na contratação desse goleiro, mas por enquanto está discutindo os salários, premiação, enfim, todos os detalhes nessa semana, mas ele ainda deve ser apresentado nessa semana. Então, esse é o clima por aqui. Os advogados estarão na delegacia, no DREID, e o time tenta superar essa crise e essa forte pressão dos torcedores organizados para ter tranquilidade no restante da temporada, principalmente nesse próximo jogo contra o Universitário pela Libertadores. Abel. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que venceu ontem o time do Ceará por 2-1, com direito a mais uma vez aí a gol do artilheiro, né? Gol do artilheiro Lopes. E também com o gol do Vitor Roque, né? Que mais uma vez desencantando ali pelo time do Verdão. Falta só ele embalar ali, ter uma sequência de gols, né? Uma sequência de partidas fazendo gols. Mas vamos ver aí se as coisas vão melhorar aí pro Vitor Roque, né? O Palmeiras que venceu ontem o time do Ceará. Continuou na terceira colocação, só que agora com 1 ponto a menos do que o segundo colocado, que é o time do Cruzeiro, e com 2 jogos a menos, tá? O
Cruzeiro tem 19 partidas, o Palmeiras tem 17, então, e o líder tem 40 pontos. Então o Palmeiras está mais próximo do que nunca, isso com 2 jogos a menos, né? Então, coisas boas pode estar acontecendo aí no time do Palmeiras. O Palmeiras pode sim assumir essa liderança do Campeonato Brasileiro, aí a depender desses 2 jogos atrasados. Essa é a minha opinião. E tem contratação pintando aí no time do Verdão, tá? Mais uma vez aí, mais uma contratação no time do Palmeiras. O Palmeiras fica perto de anunciar a contratação de Carlos Miguel, ex-goleiro dos caras, né? Lá de São Paulo também, né? O jogador planeja voltar ao Brasil após jogar pouco no Nottingham Forest da Inglaterra. O Verdão deve fechar a negociação por cerca de 4 milhões de euros, equivalente a 25 milhões de reais na cotação atual. O Palmeiras tem negociações avançadas para fechar a contratação do goleiro Carlos Miguel. O goleiro que se destacou, no time rival, havia manifestado a intenção de buscar um novo clube em que pudesse atuar com mais frequência e possui um princípio de acordo com o Verdão. A tendência é que o clube alviverde pague cerca de 4 milhões de euros fixos, equivalente a 25 milhões de reais, para buscar o arqueiro de 26 anos de idade, mais bônus. Ele assinará contrato de 5 anos com o Palmeiras, Mas e aí, vocês acham que é uma boa contratação aí? Lembrando que o Carlos Miguel tem 2,4 metros de altura, tem uma agilidade muito boa, Um cara aí que, infelizmente, não teve tantas oportunidades no Nottingham Forest, Não teve tanto espaço, mas assim, independente de onde jogou, independente de ter jogado no rival, é um baita goleiro. Eu acredito que se tiver uma boa sequência e ele pega ritmo, ele é um cara muito ágil, por mais que seja muito alto, mas ele é muito ágil, Então, se ele se dedicar mesmo, se ele não colocar a cabeça no lugar, se ele não for estar de farra, essas coisas, possa ser que ele dê muitas alegrias ao time do Verdão. Porque, assim, o Everton é um baita goleiro, mas já está com a idade um pouco avançada e a torcida já está pegando um pouco no pé, de preferência isso. Mas, lógico, de onde o Carlos Miguel já vem, por onde ele jogou, possa ser que tenha um embacezinho, mas se ele mostrar serviço, se ele se dedicar, se ele conseguir títulos com o time do Palmeiras, isso aí certamente será esquecido e a torcida vai sim abraçar o jogador, porque é empregado, é funcionário do clube, e se ele se dedicar, colocar a cabeça no lugar e se dedicar mesmo, pode sim se tornar um grande goleiro aí no time do Palmeiras. Mas e aí? Vocês contratariam o Carlos Miguel ou não? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!